Boa noite a todos e a todas. Eu sou Dudes Cartesini, sócio do Impact Hub Brasília, investidor e entusiasta dos negócios sociais de impacto. Falo com vocês hoje aqui direto de Toronto, no Canadá, onde eu vivo. É um grande prazer para mim conduzir a próxima mesa do Fórum de Advocacy e Impacto 2021. O fórum é uma realização da Impact Advocacy e do Impact Hub Brasília. Agradecemos aos nossos patrocinadores que possibilitaram esse evento, o Instituto Alana, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e o Instituto Galo da Manhã. E também aos nossos parceiros institucionais, o Advocacy Hub, a Confluentes, a GIF, Grupo Mulheres do Brasil, o Instituto Etos e também ao nosso parceiro de mídia, o Nexo Jornal. E, é claro, a todos vocês que nos assistem, seja agora ao vivo ou de qualquer outra forma depois pela internet. A gente espera que esse conteúdo seja de inspiração, aprendizado e motivação para todos vocês. Vamos lá, então, ao nosso painel da responsabilidade social ao impacto social, Advocacy por um novo capitalismo. Para debater com a gente hoje, a gente tem um time de gente muito boa. Aliás, eu vinha pensando aqui, vendo os painéis anteriores, eu acho que uma das grandes contribuições de um fórum como esse é mostrar quanta gente boa e capacitada está engajada e junta na construção de uma sociedade mais justa e sustentável, seja através do advocacy ou seja através das iniciativas de impacto. Essa junção é muito feliz, né? Porque um articula política pública, a relação com o governo, e outro articula as empresas, as iniciativas de impacto, os negócios sociais e por aí vai. Então, é muito bacana participar do fórum como esse. Então, vamos lá. Hoje vão estar conosco aqui a Mauri Peçanha, que atua como empreendedorismo de impacto desde os anos 2000. Ela é cofundadora da Artemisia, desde 2007 na Artemisia, formada em administração de empresas pela FEA da USP, com especialização em avaliação de programas sociais também pela USP. Ela foi aluna e bolsista da Universidade de Harvard, onde cursou estudos do desenvolvimento econômico e social. O segundo painelista é o Carlos Humberto Silva, CEO da Diaspora Black, nascido em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele é formado em Geografia e Meio Ambiente pela PUC-Rio, morou em Boston, onde fez intercâmbio, também na Universidade de Harvard. Ele trabalhou na diretoria de Geociências do IBGE, na Fundação Roberto Marinho, no Canal Futura, na Fundação Vale, e hoje ele usa toda essa experiência na Diaspora Black, que já foi reconhecida como uma das 6 empresas que mais fazem bem ao país. Seja bem-vindo. Também com a gente hoje vai estar a Célia Cruz, diretora executiva do Instituto de Cidadania Empresarial, ICE. Ela é economista pela FEA USP, é mestre pela FGV, com intercâmbios na França e no Canadá. Antes do ICE, ela ocupou posições na ASROCA, no Canadá, e na IDIS. E, além disso, ela criou em 94 a Philanthropics, uma consultoria em captação de recursos para ONGs e projetos sociais. Com toda essa bagagem, ela leciona cursos de captação de recursos, empreendedorismo social, investimentos e negócios. E, por fim, a gente conta com a presença da Mariana Fonseca, Mari Fonseca, como ela se apresenta no Hydra Podcast. Ela é cofundadora da Pipe Social, fundadora da Mariposa, uma empresa que realiza curadoria de conteúdo sobre tendências, futurismos e impactos sociais. Como eu disse, ela comanda o Hydra Podcast, recomendo para quem gosta do tema. A Mariana é jornalista com graduação em globalização, mídia e internacionalização pela Universidade Panthéon Assas, em Paris. Ela é expert em tecnologias exponenciais, estudou na Singularity University no Vale do Silício, participou de programas de inovação transdisciplinar na Hebrew University em Israel, além de ter feito cursos de especialização em Harvard. E é com esse timaço que a gente vai ter oportunidade de conversar hoje, trocar ideia e aprender um pouco. Vamos lá. Então, Mauri, queria começar com você. Mauri, eu vi o seu LinkedIn e percebi uma certa gradação nessa história da atuação de impacto até a atuação na filantropia, até os negócios de impacto, né? Você começa a sua carreira trabalhando com filantropia, passa por organizações da sociedade civil e hoje atua numa instituição que fomenta o empreendedorismo social. Minha pergunta é, isso é uma gradação natural, assim, é uma evolução, você enxergar a perspectiva de filantropia e chegar no empreendedorismo social, ou são coisas paralelas? Como é que você fala um pouco sobre essa história da sua carreira e da sua atuação profissional na tentativa de solução de problemas sociais? Bom, primeiramente queria agradecer o convite,
parabenizar os realizadores aí do evento. Muito bom te rever, Duda. Prazer. E estar aqui nesse painel, né, com tantos amigos e pessoas queridas, né, de todos esses anos. Então, rapidamente, eu acho que a minha trajetória, de fato, né, eu trabalho em uma organização da sociedade civil, já como sociedade civil, já há quase 20 anos, né, trabalhei com empreendedorismo social na Choca, que é uma organização pioneira, uma das organizações que puxaram a pauta do empreendedorismo social no mundo. E depois dessa experiência, né, comecei a trabalhar na Artemisia com os negócios de impacto, os negócios sociais. Acho que até um tempo atrás, assim, até no início, a gente poderia ter uma narrativa de que era uma evolução natural das organizações da sociedade civil para alcançar impacto social, desenvolver negócios. Mas eu acho que, na verdade, são estratégias bem diferentes, né? Dependendo do tipo de problema e de transformação e de competência que o empreendedor tem, ele vai acabar criando um empreendimento social ou um negócio social. Então, eu acho que são formas, né? E aí eu estou respondendo muito porque eu trabalho trabalhei muito com empreendedores sociais, de organizações da sociedade civil, do setor cidadão, e agora mais com negócios mesmo, como o Carlos da Diáspora, como um dos empreendedores que a gente já teve a honra de acompanhar. Então, o que eu percebo é que os negócios sociais, eles são uma estratégia, sim, muito interessante para ajudar a contribuir para a resolução de alguns problemas, né? Porque você, dentro de uma estrutura de negócio, o empreendedor consegue ter mais controle do capital, ele consegue acessar diferentes tipos de capital, ele consegue atrair uma equipe oferecendo participação e uma recompensa a futuro que às vezes numa organização da sociedade civil você não consegue. Então tem uma série de questões, né, que fazem, dependendo da competência da pessoa, do perfil, ir para uma estratégia de negócio. Mas, por exemplo, a própria Artemisia, nós somos uma organização da sociedade civil, né? Para o tipo de coisa que a gente quer fazer, de contribuição para o mundo, a gente se entende como uma organização da sociedade civil. E aí eu acho que né, nós não temos participação nos negócios, embora a nossa gestão seja bastante parecida, né, aí com o mundo dos negócios, a nossa essência é de ser uma organização da sociedade civil mesmo e ter papel de poder também chamar atenção para causas e provocar e tudo mais. Então, eu acho que acho que uma coisa não é uma evolução necessariamente da outra, acho que são estratégias paralelas e que hoje em dia eu acho que a gente tem atuado muito mais em coalizões e em alianças, né? Independente da estrutura jurídica das organizações. Então, eu acredito muito que o arranjo de coalizões, arranjos, né, de alianças intersetorial é a chave mesmo para uma transformação, né? Então, a gente, por exemplo, lá na Artemisia, a gente tem atuado em coalizões que a gente trabalha empreendedor de negócios de impacto, com organizações da sociedade civil, com grandes empresas, né? Se a gente quer realmente resolver o problema da habitação no Brasil, ele é um problema tão grande, a gente quer contribuir, né? Acho que é um problema tão profundo, mas se a gente quer contribuir para a solução, fazer parte disso, estando junto a organizações de diferentes naturezas, faz muito sentido, né? Então, eu acho que também isso é um amadurecimento. Acho que anos atrás isso não ia ser possível, né? Mas eu acho que isso tem feito parte do amadurecimento também desse ecossistema de negócios de impacto, o trabalho em conjunto com organizações de naturezas distintas. Então, excelente.
Maravilha. É muito interessante, porque, de fato, a gente começa a pensar nos mecanismos de altruísmo eficaz, né? De como fazer isso ser mais efetivo. Eu acho que o grande desafio, na verdade, é menos a forma e mais a capacidade de fazer isso de forma profissional, estruturada, organizada, né? Como você faz na Artemisia, mesmo não sendo um negócio social. E se a gente for pensar que problema social é nosso insumo de trabalho, não falta. Tem muita coisa e tem espaço para todo mundo trabalhar. Essa sua resposta me faz conectar com a conversa agora com o Carlos Humberto, porque quando eu conheci um pouco mais para a gente bater esse papo aqui, a Diaspora Black, ela me trouxe duas dualidades interessantes. A primeira é a questão da reunificação da cultura preta, da força da cultura preta, né, sendo tratada dentro de uma empresa que tem o nome de diáspora, que é justamente o dispersamento, né, que fez com que a cultura preta se espalhasse pelo mundo. Eu achei interessante esse contraponto, mas também esse contraponto de você ter um problema social real, né, que é o problema da não valorização da cultura preta, o desafio que é trabalhar com isso, e isso ser tratado dentro de uma perspectiva de empresa. Então, nessa fala com a Mauri, eu estava pensando aqui que, além da característica do empreendedor, tem uma característica do problema. E esse seria um problema que eu diria, tá? E um problema muito difícil de tratar como business, como negócio. E você está fazendo isso, né, Carlos? Então, eu queria que você contasse para a gente como é que é trazer esse assunto tão importante da valorização da cultura preta, que perpassa por uma discussão de uma série de preconceitos, num momento tão complexo da luta antirracista no país, para uma perspectiva de negócio. Como é que está sendo essa sua jornada? Antes de mais nada, Duda, quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou extremamente feliz e honrado de estar ao lado dessas mulheres aí que também acompanham, em parte, a história da Diaspora.Black. Hoje é um dia muito emblemático na nossa história. Hoje nós completamos 5 anos, né? Então, e completar 5 anos, né, para uma empresa que está dentro do mercado de turismo representa um desafio muito grande, sobretudo por conta dos últimos 2 anos, né? Então, é uma honra e estou muito feliz em compartilhar esse espaço. A sua pergunta, Duda, é muito pertinente, né? Primeiro, para entender o conceito do que representa a diáspora, né? Diáspora realmente representa também dispersão, mas ela também representa ocupação, territorialidade, né? Que é um conceito que nasce com a comunidade judaica, né? Que foi amplamente aplicado pela comunidade judaica, mas que também se aplica para conhecer essa ocupação da população descendente dos africanos que ocuparam territórios no mundo inteiro. E essa ocupação, ela traz referências que foram grandes contribuições na cultura, na língua, nos códigos sociais, nos valores, né, que foram construídos nesses países. Então, a diáspora representa mais que a dispersão, representa também um conjunto de identidades e de valores que estão associados à essa africana. Então, isso se remete diretamente, né, a essa dimensão do que o próprio continente africano representa no mundo. Dentro do continente são mais de 1 bilhão, isso se tratando da África subsaariana, né, são mais de 1 bilhão de pessoas. Fora do continente, na diáspora, essa população descendente de africanos chegam a mais de 900 milhões de pessoas. Desses 900 milhões, 150 milhões, mais de 115 milhões estão no Brasil. O Brasil é o segundo país mais negro do mundo, fora de África. O primeiro é a Nigéria. Isso nos traz, obviamente, muitos desafios, como você falou, né? Que são desafios que são visíveis e hoje inegáveis. Mas por trás de todos esses desafios que estão associados a uma estrutura de racismo, existem as oportunidades, né? E foi um olhar de oportunidade em que nós desenvolvemos o negócio de Diaspora.Black, né? São oportunidades que estão relacionadas à invisibilidade, ao desconhecimento dessa produção cultural, patrimonial, desses valores, dessas riquezas. Por outro lado, existe um contraponto do próprio mercado que nós atuamos, que é o mercado de turismo, que é um mercado que tem a necessidade de crescer, né? Hoje o Brasil recebe menos turistas que as ilhas do Caribe, né? Que recebem mais de 37 milhões de visitantes.
né? O Brasil recebe um pouco menos de 7 milhões, ou seja, nós somos uma fração do Caribe em turismo. E o que as pessoas buscam no Caribe, além da beleza, o que nós temos aqui de um litoral continental? É a riqueza cultural. Ao mesmo tempo que se depara com os desafios, né, que estão colocados a essa população, que é a população negra, que é um desafio muito opressor, diário, mas existem as oportunidades, sobretudo a oportunidade de valorizar, de dar visibilidade, de promover o conhecimento, de realmente criar pontes para que todas as pessoas tenham essas experiências, né, essas vivências nesses patrimônios. E esses patrimônios, sim, eles contribuir, né, para criar melhores condições para essa população, mas também pode contribuir para fazer a economia do país girar, uma vez que a maior parte da população está relacionada, se associa diretamente à população negra. Então, nós entendemos uma oportunidade que não foi única. Nos últimos anos, a gente vem encontrando outros negócios em diferentes setores e a diáspora foi pioneira no turismo. E hoje nós chegamos, né, celebrando a superação da pandemia, crescemos mais de 200% em clientes, mais de 500% em faturamento na pandemia, muito por conta da resiliência da nossa equipe, do nosso foco e dessas oportunidades que nós identificamos como negócio. Muito, muito legal. Eu confesso que eu poderia passar aqui fazendo horas perguntando e debatendo um pouco mais sobre isso contigo. Muito legal, espero que a gente tenha a oportunidade de falar bastante sobre isso em outras situações. Seguindo aqui nosso giro, vou chamar agora a Célia. Célia, o que me chamou a atenção na sua história profissional foi a Philanthropics, que na forma que foi apresentada tinha a separação do Tropics, né? Em 94. Então, provavelmente você vinha percebendo essa necessidade de profissionalizar a estrutura de captação de recursos para projetos sociais. Imagino que você tenha percebido o gap, tanto em relação à cultura da filantropia em si, quanto os movimentos de responsabilidade social das empresas se fortalecendo, a relação delas com as ONGs e por aí vai. Então me chamou a atenção essa relação com a filantropia e a convivência dessa experiência da filantropia para essa nova realidade de responsabilidade social e dos negócios sociais. Como é que você vê o crescimento da responsabilidade social corporativa e o diálogo disso com o ecossistema de negócios sociais e de impacto? E a filantropia individual, você que tem experiência nisso, como se relaciona com esse ecossistema, na sua opinião? Bom, primeiro, Duda, super obrigada aí pelo convite. Você acabou de me denunciar que eu sou a mais antiga dessa mesa, né? Que eu estou há muitos anos nessa agenda. Eu ia brincadeira, eu ia brincar que eu comecei junto com a Mauri, porque a gente trabalhou na Choca juntos lá, começando em 2000, mas de fato a minha outra conexão aí com você é que eu descobri muito desse campo que eu estou trabalhando em 2 idas para o Canadá. Então, em 93 eu estava fazendo uma parte do meu mestrado no Canadá e a gente era obrigado a fazer trabalho voluntário e eu fui parar fazendo trabalho voluntário para a Ópera de Toronto, então fui trabalhar com ópera, eu era economista, né? Então, e ali eu descobri um nome que eu nem conhecia, que era essa questão do terceiro setor, né? E captando recursos para o terceiro setor, tá? Eu voltei para o Brasil e aí, para mim, abriu um campo que naquela época era novo, né? Em 95 a gente acabou na GV criando o primeiro curso de gestão de ONGs no Brasil. Então, e eu cuidei dessa área de captação de recursos, captava recursos na GV e tal, mas foi um campo assim, que estava se formando, né? Toda essa profissionalização do terceiro setor era nova no Brasil. Então, e esse outro lugar aí que você falou da responsabilidade social corporativa também era nova, né? O Ethos é de 98, 99, e aquele momento, então a gente está falando aí pós-ditadura militar, as ONGs se fortalecendo e as empresas criando essa área de responsabilidade social com um pilar que era assim, investimento na comunidade, era uma coisa assim, à parte, né? Então, deixa eu fazer minha boa ação lá na comunidade em que eu atuo, né? Então, eu acho que a gente bebeu muito dessa independência de que as
empresas também davam recursos para a inovação social, que as ONGs estavam fazendo, e a gente estava no paralelo com esse movimento, com as ONGs crescendo, se fortalecendo, precisando de captação de recursos. Então, acho que foi um momento muito rico do crescimento de ONGs independentes, de liderança, né? Tinha uma coisa assim, florescendo, né? Esse terceiro setor ali, florescendo no Brasil. Acho que anos depois, e aí coincide com... Então, eu vim da GV, depois eu fui para o IDES, trabalhar com criações de fundações familiares, fundações corporativas, empresariais, e aí, em seguida, eu vou para a Choca, e ali conheço o Mauri, a gente está junto nessa trajetória aí, já do movimento de empreendedorismo social. Eu fico 5 anos aqui no Brasil, trabalhando com esses caras maravilhosos, essas mulheres maravilhosas, esses Cláudios aí maravilhosos que criavam organizações inovadoras com uma visão de dar um crescimento para impacto social, dar escala para esse movimento social e sempre trazendo uma ideia inovadora. Então, eu trabalhava com o Wellington, que cria os Doutores da Alegria, o Rodrigo Baggio, que cria o CDI, a Vera Cordeiro, com a saúde criança no Rio, e aí a gente via várias organizações nascendo e desenvolvendo essa sua organização. E nesse momento eu vou, depois da Choca Brasil, vou para a Choca Global e vou para a Choca Canadá, eu de novo daí lido e descubro esse campo aí do que era na época chamado de finanças sociais, que era, puxa, as ONGs estavam tão desafiadoras, né? Sempre captando recursos, todo ano captando recursos, e de repente aparece para mim esse campo de você acessar, se você montasse, podia ser uma ONG, pode ser um negócio social e pode ser um negócio de impacto, como a Mauri falou, que acessa capital privado de investidores, mas que a gente começou a ver esse crescimento de investidores, que podiam ser famílias, podiam ser grandes empresas, que colocavam capital em quem tinha uma solução de impacto escalável, mas que também gerava performance financeira, que é um pouco essa fala do Cláudio aí com Diaspora Black, né? Nasce com impacto, mas também pode gerar retorno financeiro, indicadores, e aí eu me conecto com esse movimento e quando eu volto para o Brasil e venho trabalhar no ICE, nessa construção desse ecossistema, quando eu volto, a Mauri já estava nesse ecossistema de negócio de impacto, e aí a gente se conecta de novo, mas é um crescimento bem grande que a gente está vendo nesse eco no Brasil. Legal, eu acho super importante essa trajetória para a gente ir construindo essa percepção e esse entendimento, né, da convivência e da evolução desse mercado. E a única coisa que eu fiquei preocupado é que em 94 você deveria estar contribuindo para a ODS contra trabalho infantil, fazendo esse trabalho. Começou muito nova, era jovem aprendiz, já está trabalhando com muito novinha lá em 94. Mas muito bacana, a gente vai ter a chance de explorar um pouco mais sobre isso na nossa próxima rodada. Falar agora com a Mariana Fonseca. Mari, estou te chamando de Mari porque eu vi que é assim que você se apresenta no podcast, então vou ter essa intimidade. E alguém que se apresenta como Duda, né, vai acabar usando o apelido mesmo. Bom, eu quero, no seu caso, Mari, olhando o seu currículo, eu fiquei intrigado e querendo explorar uma expertise específica sua, que é especialista em globalização, né? Porque quando a gente fala dos desafios da solução de problemas sociais pelo mundo, também pegando um pouco dessa experiência de viver no Canadá, é quase que angustiante a gente perceber o nível de debate. A discussão é muito diferente. Aqui os problemas são os macros, são os problemas globais, é o aquecimento global. Enquanto no Brasil a gente está muito preso em problemas sociais muito gritantes, muito, né, enfim, quase não, totalmente indecentes e urgentes e por aí vai. Então, pensando um pouco sobre essa dicotomia, queria dar uma subida, olhar um pouco mais de longe e olhar essa lógica de um ambiente de negócios sociais no mundo. Então, vou explorar essa sua expertise. Como é que você vê esse desafio de problemas sociais globais precisando ser resolvidos através de iniciativas de impacto, com essas disparidades de realidade locais, regionais, e por aí vai? Como é que o dinheiro flui nessa solução? Como é que os países mais desenvolvidos estão se comprometendo com causas nos países menos desenvolvidos? Como é que se enxerga essa relação do ambiente de impacto social pensando no global e no local?
Boa. Primeiro, de novo, boa noite. Obrigada a quem está nos acompanhando, obrigada pelo convite. E, assim, até toda vez que eu vejo esses painéis, eu fico um pouco emocionada, porque a minha história também está aí. Assim, eu estou nesse mundo muito por culpa da Mauri, da Célia, e respeito e aprendi muito com o trabalho da diáspora. Então, assim, obrigada, primeiro, pela oportunidade. Mas, bom, eu acho que aqui tem um desafio até de construir essa história, assim, até porque eu acho que eu chego nessa história com uma visão global também. Eu comecei a trabalhar com negócios de impacto muito porque eu estava olhando tecnologias e inovações no mundo de educação, foi quando eu conheci a Mauri, eu estava ajudando a criar e fundando ali o Porvir, que era um projeto do Gilberto Dimenstein com a Ana Penido, e que a ideia era mapear a inovação e educação no mundo, e aí de cara a gente foi esbarrar nos negócios sociais e negócios de impacto em educação, conheci a Artemisa e aprendi muito com a Mauri sobre esse mundo, e me apaixonei, porque para mim essa linguagem de negócios e tecnologia, ela une muito essas pontas que a gente está falando aqui. Eu acho que talvez seja um caminho que o mundo tem usado às vezes para trazer esse diálogo, né? Porque às vezes você falar a mesma linguagem, né? Uma startup, um grande investidor, uma organização social, um instituto, uma fundação, um think tank, todo mundo tem seus termos, as suas visões de mundo, às vezes tem alguns conflitos, mas muitas vezes, na minha experiência, a tecnologia e os problemas vão unir essa turma para resolver esses desafios. Então, o que eu vejo é que a gente tem os mercados como o Brasil e outros mercados em desenvolvimento, a gente uma oportunidade para escalar soluções de impacto, né? Às vezes você tem um universo na França ali, ou no próprio Canadá, ou até no próprio Estados Unidos, você tem algum micro desafio, algum micro problema que eles resolvem, eles testam, pilotam, mas olham para o Brasil como uma super oportunidade. Quando a gente falava, por exemplo, inovação e educação, o mercado brasileiro com 85% dos alunos de escola pública e o desafio de educar esse país, ele vira um supermercado para testar inovação, tecnologia e impacto na ponta. Eu acho que essas duas coisas conversam. Mas eu ainda acho que tem dois grandes desafios, ao meu ver, né? O primeiro é a gente concordar nos termos, nas nomenclaturas, entender o que um está falando, né? Saber ouvir um pouco esses conceitos, né? A gente faz pesquisa pela Pipe lá e a gente fica tentando achar um conceito de negócio de impacto para a América Latina, como é que a América Latina está entendendo esse termo, ou como é que a Europa entende. Existem muitas diferenças do conceito e termos, agora com a história do ESG também bota mais pimenta nessa conversa. Eu acho que a gente precisava começar a se comunicar melhor para comparar dados e informações de forma mais clara e a poder aprender. Eu acho que é difícil entender o mercado como um todo, porque ele não é único por conta desses conceitos que não são iguais. Eu, como pesquiseira, parto desse princípio que é super difícil comparar, então eu acho que ainda tem esse desafio da gente falar a mesma língua e poder comparar os mesmos números, mas eu acho que tem um segundo que para mim é super importante, que é também começar a desafiar essa parte de negócios, assim, que eu falo, eu sempre trago muito essa conversa, assim, de a gente ter mais bons negócios para a gente mostrar como a diáspora e outros que funcionam, que fazem valer a visão de impacto, fazem valer a visão de negócio e são suportados tanto por empresas como por organizações sociais, que coloca em prática o que a Mauri também trouxe, essa coisa de colaborar, né? Então, isso para mim é muito interessante. Mas eu acho que se pensar no panorama hoje, mundo, a gente tem esses dois desafios, falar a mesma língua e poder ter dados e comparar e entender a mesma coisa. Quando alguém fala um termo, a gente está falando do mesmo termo. E o segundo, eu acho que é trabalhar mais os cases de negócio de impacto e de ponta a ponta, né? Não só o case de negócio, como é que eles estão parando de pé enquanto negócio, o case de impacto, como é que eles estão metrificando esse impacto e, obviamente, como que as organizações podem apoiar esses negócios, sejam elas institutos e fundações, organizações sociais, pessoas físicas, jurídicas, e também sejam elas grandes empresas, corporações, assim, né? A gente tem visto surgir esses mecanismos novos para apoiar esses negócios pelo mundo, e eu acho que é uma aposta, assim, se a gente puxar pelo viés de inovação, tecnologia e impacto, a gente consegue caminhar, é a minha opinião. Maravilha, eu acho que a sua fala é muito interessante, porque é isso, né? Esse glossário é muito importante para que você torne o Brasil mais atrativo, né? E mesmo a gente estando nessa situação de realidades muito diferentes, você ter essa capacidade de eventualmente atrair investidores, por aí vai. Eu falava quando era, enfim, mercado tradicional, não tem como você se posicionar globalmente sem estar bem posicionado no Brasil. Se a gente for pensar em termos de resolução de problema social, é a mesma lógica, né? O Brasil é continental, é gigantesco, infelizmente nossos problemas sociais têm se agravado, e aí a gente realmente fica, é muito importante a gente ter esse olhar
E aliás, fica aqui acho super importante o trabalho da PAIP, o trabalho da Artemisia, enfim, do ICE, justamente porque vai criando essa conexão dos problemas sociais brasileiros através de suas empresas e iniciativas com o mercado exterior, né? É muito importante ajudar os empreendedores a acessarem essa realidade. Maravilha! Estamos fechando aqui, então, essa primeira rodada com a participação de todo mundo. Deu para sentir aí que o assunto flui, que a gente poderia passar horas conversando, graças à competência, à capacidade e à qualidade da fala de todo mundo. Mauri, voltando para você, então, depois dessa nossa primeira rodada, onde a gente explorou um pouco o ecossistema em si, eu queria ouvir de você sobre sua experiência de advocacy e articulação entre setores da economia, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast falando de prefeitos americanos falando sobre a experiência com entidades do terceiro setor, entidades intermediárias, falando dos desafios, da necessidade de confiança e alinhamento, mas também me chamou a atenção uma percepção de que o ambiente social, o ambiente de impacto social é um ambiente mais fácil de articular, né? Pegando até um pouco dessa fala da Mari, é mais fácil de articular a partir do momento que você tem um entendimento mais padronizado, porque tem mais colaboração e menos competição e por aí vai. Então, você que trabalha muito nessa articulação de setores da economia, como é que você enxerga a atuação entre governo, também fala um pouco do tema do Fórum de Advocacy, das instituições do terceiro setor, das entidades intermediárias, das empresas, como é que você vê essa inter-relação, essa articulação entre setores para que o impacto das iniciativas seja mais abrangente? Como é que você vê essa articulação funcionando no Brasil? Bom, Duda, acho que de onde eu tô, né, acho que quando a gente começou com essa ideia de desenvolver negócios de impacto social, sempre o sonho foi, nossa, o dia que esses negócios contribuírem com as políticas públicas, é aí que a gente vai ter o verdadeiro impacto, né? Então, a gente sempre pensou que os negócios de impacto, eles poderiam contribuir para qualificar a oferta pública, para complementar a oferta pública ou para facilitar o acesso à oferta pública, que às vezes o cidadão simplesmente não sabe que ele tem direito a algo, né, e que você pode ter aí um negócio que vai facilitar. Então, hoje é, assim, uma alegria ver que existe de vários lados, né, e até tempo atrás, falar de uma estratégia B2G para negócio, para o empreendedor, ele falava, bom, eu até quero isso, mas meus investidores não deixam, né, e hoje a gente tem, inclusive, já um fundo, por exemplo, e outros fundos investindo em GovTechs, ou mais abertos à estratégia de business to government, né, negócios com o governo, para que esses empreendedores vendam suas soluções para o governo. Então, eu acho que é um amadurecimento muito importante, acho que ainda, né, teve o marco legal das startups que avançaram em várias questões, mas o que a gente tem trabalhado na Artemisia são programas de validação de soluções em saúde, em outros temas mais com governos, na esfera municipal. Então, tem sido muito interessante ver que, né, as pontes que estão sendo criadas entre os gestores públicos e os empreendedores. Isso tem sido muito positivo, né? E, enfim, mas a gente ainda tem o desafio da compra pública em si, da compra da inovação, enfim, então tem todo esse desafio que acho que a gente está endereçando, mas ainda tem um caminho. O que eu, assim, aprendi, assim, com as iniciativas de coalizão, né, de impacto coletivo, é que tem algumas coisas que esses arranjos precisam ter, assim. E aí eu acho que tem muito a ver com, né, o que a Mari trouxe, todo mundo trouxe com essa linha de que, bom, primeiro, a gente tem que ter um objetivo em comum, a gente tem que ter métricas e falar numa linguagem comum, então isso tem sido muito importante para essas parcerias serem viabilizadas, né? Então, uma agenda em comum, um objetivo em comum, as métricas e uma linguagem, parâmetros comuns, isso tem sido super importante. Também a comunicação contínua entre todo mundo também é um outro fator, assim, que eu acho que é fundamental. A propiciar um arranjo que você tem atividades que um reforça o outro, então, um programa de gestores públicos com empreendedores, como que os gestores podem trabalhar com mentores dos empreendedores e os empreendedores dos gestores e vice-versa, então, como você cria, né, essa cultura e vai iterando junto. E aí também eu vejo que muitos desses arranjos e dessas parcerias, elas
precisam ter alguma organização, precisam não, é muito positivo quando dá para ter uma organização que sustente, organize e coordene as várias atividades. Então, ter uma governança, que pelo menos você tem uma organização que ela garanta o fluxo de comunicação, que ela garanta, né, a estrutura da governança funcionando, né, que os recursos estão sendo utilizados. Então, eu acho que essas parcerias, elas são fundamentais, são muito importantes, e que a gente tem uma série desses elementos que eu mencionei que ajudam a que essas parcerias, essa colaboração se concretize na prática, né? Não é só colocar o pessoal junto, tem que colocar, os objetivos têm que ser, então, enfim, né, a gente tem que mensurar, tem que se comunicar, então eu acho que tem esses outros elementos que ajudam a tornar essas relações, né, além da confiança, é claro, que você mencionou, né? Então, muito isso. Legal, muito legal. Não, muito interessante a sua fala. Enfim, e essa figura das atividades, eu estava me preparando para uma mesa de amanhã e pensando justamente nisso. Às vezes você investir na articulação é tão ou mais eficiente que você investir em iniciativas, né? É super importante o trabalho de articulação entre essas duas, o ente público que tem um ritmo e suas especificidades, mas cada grauzinho que a gente muda num transatlântico, o impacto é gigantesco, né? Carlos, voltando contigo, a Mauri falou aqui, me chamou a atenção, como é que a gente pode pensar nos empreendedores, no empreendedorismo social ou de impacto, contribuindo para as políticas públicas, né? Você está na ponta, você está lá empreendendo bravamente como empreendedor de impacto, por aí vai, né? Então, quando ela falou isso, eu pensei no contrário. Como é que a política pública pode ajudar e fomentar o trabalho do empreendedor, né? Na sua expectativa, como empreendedor de impacto, o que você acha que funciona nessa relação, nessa articulação entre público e privado? Você, em especial, que trabalha com um problema tão claro, um problema social tão claro, que tem que articular com a política pública, né, isso impacta na sua relação, no seu negócio diretamente. Como é que você vê essa articulação acontecendo entre o poder público, as políticas públicas, melhor dizendo, e o seu negócio? É uma via de mão dupla, né? Eu acho que hoje os negócios, né, os empreendedores têm mais o papel de contribuir para a elaboração dessas políticas do que as políticas têm condições de contribuir para os empreendedores, porque são poucas as políticas, né? E elas podem ser determinantes e são necessárias, né? São necessárias não só para o desenvolvimento de modelos que também tragam soluções para a sociedade, que tragam benefícios sociais, né? Mas também para promover ali o desenvolvimento dos negócios desde a ideia, né? Do campo das ideias, para desenvolver o fomento a ferramentas, o acesso a crédito, o fomento ali ao conhecimento do desenvolvimento, né? Das fases do negócio. E nós estamos falando desses pontos que eu estou que representam grandes desafios, né? Sobretudo para empreendedores de periferia, para realmente onde tem, né? E aí, quando a gente entende que as periferias e a população negra, né, vivem grandes problemas sociais e que no meio de tantos problemas sociais existem um manancial de ideias, de iniciativas que podem solucionar não só aqueles problemas, mas trazer benefícios para a economia brasileira, né? Então, tem um papel, né, do Estado em promover o desenvolvimento desses negócios a partir da primeira fase lá, semente, ainda sendo ideia, né? Mas hoje é muito difícil, existem poucas iniciativas. E, por outro lado, né, papel, né, sobretudo do negócio que gera impacto, ter realmente essa interlocução com a sociedade, né? com essa relevância dos benefícios que trazem à sociedade. A Diáspora Ponto Black, eu acho que vem tendo algumas experiências, não do setor público. Eu posso citar, por exemplo, a própria Artemisia, né? Nós fomos acelerados por uma iniciativa do Facebook, em parceria com a Artemisia, né? Num processo de aceleração determinante para a nossa atuação. Também fomos acelerados
acelerados pela Oi Futuro, né? E aí eu estou falando da iniciativa privada, que também tem um papel nesse ecossistema, né? Porque se você é uma grande corporação, você também tem um compromisso de promover a economia do país ou do território onde você está inserido. E promover essa economia é para além de gerar o próprio lucro, é também promover a fertilidade de negócios do próprio ecossistema empreendedor. Então, algumas empresas já vêm promovendo essas ações. E aí eu vejo que não só o Estado tem esse papel, mas também a iniciativa privada, e nós somos uma experiência. Essas acelerações foram determinantes para o crescimento, para a superação dos muitos desafios pelos quais nós passamos, né, nas fases do negócio Diaspora.Black. Né? E só o protocolo, Célia, por favor, não me chame de Cláudio, porque senão meu pai vai ficar chateado com você, porque eu tenho o mesmo nome do meu pai e é mais significativo para ele me ver nesses espaços do que para mim mesmo. Então, só reforçando aí, tá bom? Mas seria essa a minha contribuição mesmo, Duda. Muito legal. Eu acho que essa tua fala é interessante, porque tem um belo debate aí, né? Tem um debate sobre a questão do apoio, e aí isso conecta com a próxima fala, né? Essa articulação é importante, ao mesmo tempo, os negócios têm que ter a sua natureza de negócios por si, né? Uma discussão que o Mohamed Yunus faz muito bem feita, sobre tentando evitar, inclusive, que o Estado ajude demais para que se evite uma mistura entre uma lógica de se apropriar de algum benefício do Estado para fortalecer uma empresa, né? Célia, isso me conecta com a sua... Só para também quebrar o protocolo, parabéns ao seu pai, Carlos, pelo trabalho que fez, te colocando aí nessa trajetória de sucesso. Parabéns a ele. Vamos lá, Célia, voltando então um pouco, vou até te dizer, viu? Você falou de 1994... mas quem ficou a tiazona aqui foi a Mauri, que todo mundo falou começou com ela. Todo mundo que começou com o Impacto começou com a Mauri. Mas pegando essa sua longa trajetória de advocacy, de perceber esse movimento de atração de novos players, né? Essa atração foi ficando, por um lado, me pareceu que fica mais fácil com o aquecimento da temática do ESG, né? Várias empresas querendo se posicionar, enfim, essa atração de novos players me parece que ficou mais fácil. Mas, por outro lado, ela tem um efeito colateral, que são empresas querendo se auto-atribuir o papel de impacto, auto-atribuir o papel... eu não vou, obviamente, criar... Esses dias eu estava discutindo de um negócio social que estava assim, reduzindo a quantidade de açúcar de um produto de uma quantidade indecente para uma quantidade absurda, e dizendo que isso era um negócio social que reduzia a quantidade. Então, assim, tem essa questão também de vir um carimbo de impacto social, onde a gente não deveria estar simplificando o termo, perdendo essa efetividade do impacto como uma questão central, né? Então, queria te ouvir sobre isso. Na sua opinião, quais são os principais desafios e critérios do nosso ecossistema de impacto social? Como é que a gente pode aproveitar essa onda do ESG para fortalecer, mas sem acabar fomentando o greenwashing ou compromissos não tão efetivos com o impacto social? Como é que você vê esse movimento promissor e as ameaças que ele pode trazer para o ecossistema? Primeiro, Carlos, mil desculpas e um beijo para o pai que não está aqui. Então, super parabéns aí ao pai e ao filho por essa trajetória, né? Então, eu antes de chegar no ESG, que eu acho que é o tema quente do momento, mas que eu falo que eu tenho um entusiasmo, porque quem sabe traga mais impacto positivo para a agenda das empresas, mas também tem uma crítica, me preocupa muito como tema quente. Eu vou só pegar um pouco esse gancho que começou ali na Mauri falando, que isso é justamente numa articulação de vários atores, a gente gerou uma série de recomendações para o Brasil. Mauri estava junto nesse primeiro momento, a gente gera recomendações para o Brasil, e aí foram quase 500 pessoas envolvidas, tal, nessa visão que a Mauri falou, de criar uma agenda comum para o Brasil nessa agenda,
e a gente foi articulando, medindo, acompanhando e tal. E uma das recomendações era justamente a gente levar essa agenda para o governo, porque era a Mauro falando, né, era negócio tentando vender para o governo e o governo nem sabendo do que a gente estava fazendo, né? Então a gente acabou se envolvendo aí com o governo e a gente conseguiu passar uma política nacional que chama Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, para olhar como que o governo pode fazer no seu papel de regulamentação, aí pega o conceito ali que a Mari falou, como que ele pode comprar de negócio de impacto, como é que ele pode ser um fomentador, então aí fomentar até mesmo as estruturas de aceleração, incubação, as universidades, ou ele ser um investidor, que aí pegando a fala também do Carlos, por exemplo, um BNDES, né, podendo investir em negócios. Então, acho que a gente tem um papel muito estratégico para o governo e que vem crescendo. Além dessa política nacional, agora começam a ter as políticas estaduais e municipais que chama-se Impacto. Então, para dizer que aí tem um movimento grande. E dentro das nossas recomendações, uma delas é recomendações para grandes empresas e como é que elas podem trabalhar na sua agenda de impacto positivo, elas podem trabalhar com os negócios de impacto. Acho que a gente tem uma série de atuações que os negócios de impacto podem responder à sua agenda e às suas práticas ESG. Então, na área ambiental, tem muitos negócios que estão respondendo na área de saneamento, floresta, negócios da bioeconomia. Então, a gente tem muitos negócios que podem contribuir com essa prática aí, reciclagem. Acho que quando esse movimento aí começa a crescer fortemente também, eu acho que o S é o lugar ainda que no Brasil a gente precisa crescer muito, né? E quando a gente fala do S, as pessoas só conseguem falar assim, contratação de diversidade, não tem nenhum demérito nisso, né? Eu acho que é o contrário, né? O que o Carlos também traz, né? Uma agenda super positiva que a gente tem que fazer, mas tem muitos pontos ainda dentro desse ESG, né? Que nem estão sendo falados. Como é que eu faço uma atuação de compra, da questão de transfobia, racismo, desigualdade, gênero. Então, tem muita coisa ainda para a gente crescer nessa agenda. Acho que a gente precisa engajar mais e acho que a gente ainda até, muitas vezes, e aí vários dessas áreas de inovação social que a empresa traz, né, eu tenho um desafio na temática, vou dizer, água. Eu tenho um desafio na temática gênero, na temática racial, como é que elas podem estimular nessa inovação aberta, ela trazer negócios de impacto que já tem soluções para essas respostas e colocar esses negócios na sua cadeia de valor. Acho que é um tema enorme, polêmico, mas eu gostaria muito que tudo que a gente escuta falar do ESG não fosse tanta falação, mas já tivesse se transformado também em investimentos nesse campo. Dá um bate-papo só sobre isso, né? Eu acho que uma fala muito interessante, sabe? Porque eu acho que traz essa perspectiva mesmo, né? A gente tem que aproveitar esse movimento, e aí vem um papel que é menos atrair e mais qualificar o debate, né? Você, de fato, aproveitar que o diálogo está sendo aberto e aproveitar esse diálogo para falar, vamos entender bem o que é impacto, vamos entender bem como é que a gente pode trabalhar isso melhor, aonde vale a pena você colocar seu esforço enquanto empresa, né? Então, eu concordo completamente com você. Eu acho que eu fiz a pergunta em tom provocativo, óbvio, mas o ESG é isso, ele aproxima e facilita com que a gente faça esse trabalho de convencimento, de formação, e aí, mais do que nunca, essas entidades intermediárias e toda a estrutura de advocacy para fazer com que o Estado, no seu ritmo, acompanhe essa demanda, funcione bem. E aí eu acho que a gente vai conseguindo aumentar impacto. Muito legal, inspirador mesmo enxergar a visão de todos vocês. Vamos lá, fechando aqui mais então a segunda rodada com a Mariana. Mari, eu estou sendo chato aqui pelas suas formulações, pelas suas expertises, estou te fazendo perguntas bem específicas, né? Pensando também nessa lógica dos desafios dos negócios sociais, você tem essa formação, fala sobre isso, formula sobre isso, faz curadoria sobre isso, sobre a questão da inovação.
Queria que a gente perpassasse aqui, para usar a sua expertise com os nossos ouvintes, aí, nossos participantes, sobre uma certa dialética em relação à inovação. A inovação, então, eu estava ouvindo há pouco tempo, num evento aqui em Toronto, chamado Collision, uma discussão sobre o Harari, que tem uma visão muito crítica sobre a inovação a serviço da concentração de riqueza, do aumento dos problemas sociais, uma visão um pouco mais romântica de um outro debatedor, falando, não, a tecnologia dá acesso, a vida melhora, as pessoas estão melhorando. E aí eu achei muito interessante essa discussão em relação à inovação. Então, aproveitando de novo a sua formação e sua especialização em inovação, queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa dualidade entre o otimismo da inovação como fator de redução de desigualdade e o aumento do bem-estar das pessoas, por um lado, e outra visão que ela está sendo usada para concentrar riqueza, poder, influência, manipulação e por aí vai. Como é que você vê? Como é que a gente pode trazer a pauta de impacto para a pauta de inovação? Inovação sem impacto faz sentido? Duda, primeiro eu tenho que pedir um benção aqui, que você falou da Mauri, mas você sabe que a Pipe só está aí porque ela é madrinha da Pipe Social e da Pipe Labo. A gente só fez os mapas de negócios de impacto e ganhei também de presente dela o que são negócios de impacto, que são estudos que me ensinaram muito e também posicionaram a gente com o ecossistema. Então, tem que pedir essa benção aqui também. Mas bora lá. Eu acho assim, eu até te falo que essa conversa que você está trazendo, se eu não me engano, deve ter sido Steve Pinker versus Harari, né, o autor de Sapiens. O Steve Pinker tem essa discussão do capitalismo que, de certa forma, melhorou o mundo. E é uma discussão profunda, né, assim, porque você tem, por um lado, o que o Harari traz, e eu também me pego com esse debate, a tecnologia tem criado monopólios, né, você tem grandes monopólios aí o Facebook e as redes sociais são, né, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook é um monopólio de um só, e, por outro lado, ele também democratiza acesso a um monte de coisa para um monte de gente, né? Então, existe esse desafio. Por outro lado, o Pinker, por exemplo, levanta a bola. Por mais que você tenha alguns monopólios, a base subiu em termos de poder aquisitivo, de acesso a melhor qualidade de saúde, educação, acesso a produtos e serviços que não teriam sem o desenvolvimento tecnológico, inovação, enfim. Também dá um evento sobre essa discussão. Mas eu particularmente também acho que, se você me perguntar na lata, a inovação deveria que estar ligada a impacto, né? Obviamente eu estou nesse mundo porque eu acredito nisso. E não é o que acontece todos os dias. Mas uma visão propositiva que eu trago, e a gente tem discutido, assim, existe uma conversa de inovação aberta, né? Esse papo está existindo há muito tempo, e agora quando a gente coloca mais uma camada, que é essa camada de ESG, da gente preocupar com os ODS, das empresas terem os seus ODS, ter as suas áreas olhando para impacto, isso pode ser um casamento muito interessante, tem sido em alguns sentidos, né? Você começa a tirar essa visão de impacto da área de marketing, que eu brinco, né? Sai do discurso só do marketing, que às vezes vai financiar estudos, projetos, mas não entra dentro da empresa, e começa a chegar mais perto das áreas de P&D, né? De desenvolvimento de produtos e inovação lá dentro, das áreas de logística e a cadeia da produtiva daquela indústria toda. E aí, nesse lugar, você tem muita opção de testar inovação, abrir porta para empreendedores pilotarem, né, sair do compliance de vender para uma grande empresa, ou do desafio de escalar para uma grande empresa, mas começar a ter diálogos de inovar em pequenos espaços, de melhorar esses índices de impacto dessas empresas que têm o desejo de ser mais próximas de ESG, usando dessa força de inovação que são os negócios sociais e os negócios de impacto. Então, eu tendo a ser propositiva, assim, eu acho que se essa conversa sair da sala, da porta para fora e começar a ser da porta para dentro, você gera negócio, traz mais riqueza para o mercado de impacto e também gera solução para essas grandes empresas que têm um desafio enorme, até mesmo as que se propõem, digamos assim, puramente, né, sem uma questão só de marketing, a inovar em impacto, elas também têm desafio de fazer isso, porque elas são grandes desafios a serem manobrados, elas têm dificuldade de entender como fazer isso, e acho que a gente, no universo de negócios de impacto, tem um pouco de resposta. Podemos indicar soluções, podemos indicar operar essas parcerias, como a Mauri trouxe também, e a Célia, esse diálogo que nem sempre é fácil de se fazer, então a gente pode intermediar um pouco essas relações, e aí, de fato, dá espaço para a inovação e impacto acontecer, e onde também tem recurso para financiá-las em escala, que são os grandes negócios, né? E eu acho que vocês trouxeram uma pauta que eu não tinha pontuado também, que é o governo, que é outra etapa desafiadora,
mas que também, de certa forma, nesse viés, começa a poder namorar a inovação via empreendedores de impacto, melhor ainda, né? Então, eu sempre vou ser mais propositiva, não sou tão negativa igual o Harari, apesar de ter estudado na universidade que ele dá aula e tem muito respeito. O Harari fala, para mim, a fala dele é o pessimismo da realidade, mas a gente está aqui para construir também a nossa utopia e lutar para que a gente crave isso, né? Inovação não é nada sem impacto, brincando aí com uma publicidade pneu da década de 90 também. Acho que é importante a gente trabalhar e fomentar a inovação com impacto. Gente, de novo, os assuntos são muito ricos, a conversa com vocês flui muito, mas vamos caminhando para o final. Queria fazer uma rodada final, seguindo essa mesma ordem que a gente conversou aqui, para que cada um de vocês possam, enfim, compartilhar os seus últimos pensamentos, fechar algum raciocínio ou trazer algum recado final para a gente caminhar para o encerramento do segundo dia do nosso fórum. Mauri, começa aí para a gente fazer esse fechamento. Aliás, antes de mais nada, você também de alguma forma foi minha madrinha, me aconselhou muito bem lá atrás, no começo. Agradeço pela oportunidade de estar te reencontrando, mesmo que virtual e tão longe. Todo mundo é tão generoso comigo, mas assim, eu sou fruto das minhas interações com todos vocês, assim, né? E, enfim, como o Carlos, como empreendedor, que a gente já passou por várias aventuras. Celinha, que foi minha chefe na Choca. Mari, com todo o seu conhecimento de tecnologia. Lembro da Mari no Porvir, falando várias coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Acho que a primeira pessoa que me falou da Singularity foi ela. Acho que ela nem sabe disso, eu nem sabia dessa Singularity. Enfim, acho que, pegando o tema, né, fiquei pensando, né, no que falar, e eu acho que, como a mesa é sobre advocacy, né, para um novo capitalismo, eu acho que é importante a gente, para falar de um novo capitalismo, acho que é muito importante a gente ter consciência, né, para falar de um novo capitalismo, a gente tem que falar sobre valores, né, valores humanos, a gente tem que falar de democracia, né, e a gente também não dá para falar de um novo capitalismo sem perceber todas as questões históricas, né, toda a questão que as populações marginalizadas, a questão do racismo estrutural, do machismo, do colonialismo do Brasil, enfim, então, eu fico pensando que passa também por isso, né? E eu acho que o nosso trabalho, de todos nós, com certeza, tem sido não só gerar melhores negócios, mas gerar melhores pessoas e ajudar a ressignificar também, né, valor de sucesso, o sucesso, o que a gente considera um empreendedor top, né, o que a gente considera como valores mesmo para a gente discutir esse novo capitalismo e fazer o advocacy sobre isso, né? Eu acho que passa muito para a gente, como sociedade, pensar no que a gente quer, o que a gente valoriza, o que a gente quer fortalecer e admitir as coisas que a gente precisa admitir também, né? Então, enfim, eu acho que é isso. Então, a minha fala como uma advogada também desse novo mundo, é a nossa responsabilidade de fazer impacto e ajudar também a transformar a sociedade nisso, né? Então, ressignificar um pouco o que é o capitalismo nesse sentido. É isso. Legal, muito, muito bacana a sua fala. Vou resistir aqui à tentação de comentar sobre ela para que a gente siga no tempo. Obrigado, Mauri, foi um prazer te reencontrar. Carlos, você para dar seu recado final, sua fala final para a gente. Duda, eu quero mais uma vez agradecer pela sua mediação, agradecer por esse encontro com o Mauri aqui. 3 anos depois, Mauri, a diáspora está aqui, né, passando aí por todas as fases desafiadoras, né, durante os últimos anos. A Célia também, que é a nossa investidora, inclusive, né, super parceira. A Mari aí, pela toda a admiração que eu tenho também pelo trabalho dela. Fazendo um apanhado geral, Duda, assim, eu vejo que, enfim, pensando, né, em relação à última pergunta, o Estado tem um papel, né, sobretudo de fomentar ou até mesmo de minimizar a burocracia,
né, sobretudo as tributações para negócios, né, empreendedores que estão ali desbravando todos os desafios de empreender, né? Acho que tem que haver um fomento a negócios que gerem, né, benefícios sociais, que resolvam os problemas da nossa sociedade. E falando de inovação também, a gente vem vivendo transformações muito intensas e com uma velocidade muito grande, e obviamente essas transformações trazem complexidades, criam novos problemas, mas o mais bacana de tudo isso é que a tecnologia ela pode ter um papel social e ela tem um papel social. E foi isso que nós atribuímos na construção da Diaspora.Black, realmente de promover a partir de uma tecnologia o conhecimento de lugares, de pessoas, de histórias, de narrativas, que as pessoas possam acessar histórias e lugares que não acessam eventualmente, que profissionais possam ter um espaço em que valorizem suas ações e os temas com os quais trabalham, que estão ligados a todo esse potencial, né, transformador de riquezas que a população negra traz. Então, esse é o trabalho da Diaspora.Black, né? Isso nos orgulha, isso nos encanta, e isso, mais do que tudo hoje, me deixa muito feliz e honrada de saber que mais 5, mais 10 e muitos anos pela frente aí de trabalho promovendo impactos sociais. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela sua contribuição, Carlos. Um prazer te conhecer. Espero que a gente se reencontre pela vida aí para aprofundar essas conversas e falar um pouco mais sobre esse contexto todo. Célia, você traga suas considerações finais aí, seu alô para todo mundo. Eu vou pegar até o gancho ali do Carlos, né, de ser investidora na própria Diaspora Black. Acho que foi a Vox que nos deu essa possibilidade, né, mas eu acho que a gente tem um espaço, né, que é a gente alinhar também, né, as nossas escolhas ou a nossa colocação. Eu sou ungueira, então não sou bilionária nem nada, né, mas como aonde que a gente coloca os nossos investimentos alinhado com esses propósitos que a gente tem, né, sobre consumo, investimento. Então, eu acho que a gente está vendo crescer essa possibilidade da gente alinhar as nossas alocações de capital, as nossas poupanças, nossos investimentos em negócios que estejam, de fato, resolvendo problemas sociais. E acho que, puxando ali o gancho do Carlos, é que tem muitos negócios que estão nascendo em territórios mais vulnerabilizados, em periferias, e que esses negócios, de fato, estão sabendo quais são os problemas sociais e ambientais que eles têm nessas localidades, né? Então, como é que a gente começa a investir em negócios que nasçam para resolver problemas sociais nesses territórios? Acho que é 4 de novembro, né? É o dia também da favela, e como é que a gente vê a favela como superpotência, criando bons negócios, e que a gente possa, não só como um advocacy para o governo investir, fomentar esse tipo de negócio, mas que a gente possa, de fato, ter apoios estruturantes para que esses dinamizadores nessas localidades possam, de fato, entregar cada vez melhores jornadas para esses empreendedores e melhores negócios. Então, esse é meu recado. Muito legal, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, foi incrível, e eu conecto muito a sua fala com a fala da Mauri, né? Você falou de alocação, eu concordo contigo, mesmo que seja no mercado mais tradicional possível, a gente pode escolher para onde nosso dinheiro, nossos esforços vão, né? Então, acho que faz parte da gente se repensar como um todo mesmo, para que a gente consiga ser mais coerente e, de fato, fazer com que essa nossa atuação seja mais íntegra e mais impactante. Não é isso? Mari, você, suas palavras finais para a gente despedir do nosso público. Boa, vou ser breve aí para não estourar muito tempo. Mas eu acho que... eu vou continuar com o meu chapéu, talvez, aí, poliana, mas eu falo que não é nem chapéu poliana, é chapéu do empreendedor, né? Pensa, a gente está com quase 5 mil cadastros na base da Pipe de negócios de impacto. Eu devo ter feito mais de 600 entrevistas com empreendedores ao longo desses anos.
E eles, para mim, são o começo das coisas, assim, né? Essas pessoas que têm a capacidade de olhar um problema, seja na favela, como a Célia falou, seja olhando um problema dentro de casa, seja um problema dentro da indústria, na floresta, enfim, e ter uma ideia e falar, eu vou resolver esse problema, e criar um modelo de negócio em cima disso, parar isso de pé, são pessoas que me motivam, me apaixonam, assim, me fazem trazer sentido para a minha vida, e acho que a gente tem que trabalhar para dar suporte a eles, porque o desejo está aí, a semente está aí, tem muita coisa acontecendo. O desafio é continuar caminhando e dar suporte para que eles possam parar de pé mesmo. E aí são todos os suportes. E aí eu acho que vem essa coisa de abrir uma escuta de linguagem, entender a diferença do vocabulário, das compreensões de todo mundo que pode apoiar esses negócios. Seja quem está vindo de uma indústria tradicional, do mercado tradicional, seja quem está vindo do mercado de impacto propriamente dito, das ONGs, enfim, quem está vindo de governo. Se a gente conseguir ouvir, tentar falar a mesma língua para dar espaço para esse empreendedor inovar, eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode fazer para impactar o país e, enfim, e o mundo afora aí. Maravilha. Queria agradecer imensamente a Mauri, o Carlos Humberto, a Célia, a Mari. Foi, para mim, incrível. Falando aqui de ponto de vista egocêntrico, foi mais uma oportunidade para aprender, conhecer gente incrível. Saio super energizado com a energia de vocês, cada um de vocês trouxe uma perspectiva para pensar essa noite. Espero que o mesmo tenha acontecido com o nosso público, que tenha sido bacana para eles, como foi para mim, como eu espero que tenha sido para vocês.